Fala pessoal, começamos aqui mais um Legislação Direta ao Ponto. O tema de hoje é direção defensiva, onde nós vamos abordar sobre duas técnicas da direção defensiva, 5 elementos da direção defensiva e vamos falar um pouco sobre a atenção do tipo difusa, tá ok? Então, vamos que vamos começar. Nessa primeira tela aqui a gente tem falando sobre as duas técnicas da direção defensiva. Essas duas técnicas também são citadas quando o assunto é mecânica, tá? Formas de se fazer manutenção. Eu tenho a direção preventiva e a direção corretiva. Questão de prova, então. Quais são as duas técnicas? Preventiva e corretiva. Na preventiva, eu ajo antes. Na corretiva, eu espero acontecer. Então eu vou sempre usar a preventiva. Mais ou menos, tudo bem. A técnica preventiva, ela é uma técnica que vai te dar mais segurança. Tá? Você vai, por exemplo, ver uma bola e já vai logo imaginar que lá vem um pedestre. Você vai fugir de situações de aglomeração de pessoas. No caso do motociclista, a gente tem aqui a pipa, ou papagaio, dependendo da sua região aí, onde a gente tem o problema da criança correndo atrás dele e a gente tem o problema do cerol, que pode vir aqui no motociclista derrubar esse motociclista. Então, técnica preventiva, ajo antes. Técnica corretiva, ajo depois. Técnica corretiva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar a criança aparecer na minha frente para eu reagir. Eu tenho que esperar um motoboy me fechar para eu reagir, ou um motociclista me fechar para eu reagir. Então, no susto, a tendência é a gente errar. É por isso que fala-se que a técnica preventiva é a recomendável. Mas, em algumas situações, nós vamos ter que usar a técnica corretiva, porque nem sempre se dá para prever. Tá? Por mais que se aprimore aí as técnicas da direção defensiva, por mais que você acabe pegando mais experiência na medida que o tempo vai passando, a técnica corretiva é a recomendável, tá bom? Então, duas técnicas, preventiva, corretiva. Bola para frente, agora a gente vai ver sobre os 5 elementos da direção defensiva. Essa, gente, é uma questão que tem tudo para cair na prova de vocês. 5 elementos da direção defensiva, eu tenho o que eu costumo brincar, falar que é o chapado, CHAP-D. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão. Você tem que saber esses 5 elementos aqui para a hora da prova, tá ok? E para a vida, é uma coisa que é inegável a importância desses 5 elementos, tá? Você vai ter que ter o conhecimento do Código de Trânsito, você vai ter que ter passado na prova de legislação. Trânsito é uma coisa que se atualiza toda hora e quem não fica esperto acaba caindo em pegadinhas, porque vira e mexe, você recebe em redes sociais, de telefone, de WhatsApp, seja lá qual for a rede social, falando sobre mentiras relacionadas a Código de Trânsito. Então você tem que ter conhecimento do CTD, que é o Código de Trânsito Brasileiro. A habilidade você vai adquirir com a prática, fazendo aulas práticas de direção na sua autoescola, e com a vida também você vai desenvolver isso daqui. Desde que você não desenvolva automatismos incorretos, que é uma coisa que nós vamos abordar numa outra aula, numa outra oportunidade. Atenção, vamos falar um pouco mais. O tipo de atenção que eu tenho que ter é a atenção difusa. Previsão, ela vem com a experiência, com a junção de todos esses itens, e a decisão também vai vir junto com essa experiência. Então, conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão, são os 5 elementos da direção defensiva. Memoriza isso daí, que isso tem tudo para cair da prova, tá? Então, nessa aula já falamos sobre duas técnicas, que são a preventiva e a corretiva. Vamos falar agora sobre os 5 elementos, aliás, já falamos sobre os 5 elementos, e agora vamos finalizar essa aula falando sobre a atenção difusa. Questão de prova, qual é o tipo de atenção que eu tenho que ter quando eu dirijo? Difusa. Na medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando aí uma certa experiência na sala de aula, a gente vê psicólogos falarem sobre vários tipos das atenções que existem aí. Você tem atenção fixa, atenção concentrada, atenção dispersiva, são vários os tipos de atenção aí, mas o tipo de atenção que vai cair na prova e que você tem que ter quando você está dirigindo é a atenção difusa. O que seria essa atenção difusa? A atenção difusa é quando eu identifico todos os possíveis fatores que possam vir a causar riscos aí para um motorista, não focando especificamente num objeto só. Então eu vou estar dirigindo, eu vou olhar para o carro da frente, mas eu vou olhar para o da frente do da frente também e vou estar alerta nos espelhos retrovisores constantemente, de forma que eu estou ligado no trânsito, não estou preso em nada, mas estou alerta em tudo, tá? Então, atenção difusa. Identificar todos os possíveis fatores que possam vir a causar riscos. Aqui a gente tem uma frasezinha de efeito: concentração mais ação é igual a focar na solução e não no problema.
Isso é só para a gente puxar um pouco o assunto aqui para as aulas práticas de direção. Quando a gente está dando a aula, a gente percebe que às vezes o aluno, quando ele concentra em uma coisa, ele foca em uma coisa, exemplo, ele está dirigindo e ele presta atenção em um buraco. Ele fica, ai meu Deus, estou dirigindo ali, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco, olha o buraco. Onde ele vai cair? No buraco. Então eu tenho que procurar uma solução quando eu estou dirigindo, tá? E isso, a atenção difusa vai me ajudar, tá? Então, fechando essa aula já, essa aula é uma aula rapidinha. Quais são os 5 elementos da direção defensiva? É o CHAP-D. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão, decisão. Como que isso pode ter as suas variações na hora da prova ali? Pode ser que tenha-se uma questão que vai perguntar assim, ó, abaixo estão listados os elementos da direção defensiva. Quais são eles? Aí vai ter um monte de opção, às vezes não vai ter as 5, às vezes vai ter menos. O importante é você saber as 5 e estar preparado para qualquer tipo de questão que pode cair relacionada a esses 5 tipos aí, a esses 5 elementos da direção defensiva, tá? Quais são as duas técnicas? Preventiva e corretiva. Lembrando de não levar a técnica corretiva como vilã. Às vezes não tem como prevenir, às vezes alguma coisa aconteceu no susto, você precisa de reagir, né? Então, técnicas preventiva, corretiva. Qual é o tipo de atenção que eu tenho que possuir quando eu dirijo? Atenção difusa. Lembrando, aí tem como entrar em pegadinha. Eles podem perguntar qual é o tipo de atenção, eles colocam atenção focada no trânsito, atenção concentrada, atenção isso, atenção aquilo, mas a atenção correta é a atenção difusa. Tá bom? Terminamos aqui mais um Legislação Direta ao Ponto. Eu agradeço pela atenção e até a próxima!